Graça e paz, povo, tudo bem? Então, concluindo então o livro de Gálatas essa semana, né? A partir da semana que vem vamos ler 1 Tessalonicenses, né? São cartas bem curtinhas, mas vamos estar lendo na sequência cronológica, como eu disse, né? Então, será livro de 1 Tessalonicenses. E continuando agora, então, o último capítulo de Gálatas, vamos estar fazendo esse último estudo, né? E parabéns para você que concluiu, parabéns se você chegou até o final, tá bom? No versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas, né, Paulo ele exorta o povo já a corrigir com amor, né? Corrigir com brandura. Se você for conversar com alguém, que haja mansidão quando você for exortar. Em 2 Timóteo 2, 24, 25 diz assim, ó, eu vou estar lendo aqui para vocês. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, Paulo, em 2 Timóteo, ele fala das pessoas que se opõem a ele, a Timóteo, que ele haja com mansidão, que ele haja com brandura, para que as pessoas retornem ao conhecimento da verdade, voltem a ser, traga o conhecimento da verdade a eles e eles retornem à sensatez. Então, da mesma forma que eu creio que ele quis falar isso a Timóteo, nesse início do capítulo 6 de Gálatas, ele fala exatamente, não exatamente isso, mas muito parecido, dizendo assim, olha, corrigiu com espírito de brandura. Então, qual que é a ideia? A ideia é você exortar para que a pessoa volte a Cristo, para que a pessoa tenha consciência do seu erro e encontre descanso no Senhor. E não para que você mate ela, não exortá-la somente porque ela está errada, então você merece ir para o inferno, né? Vamos dizer assim. Então a ideia é exorte com amor, exorte com brandura, com mansidão, para que a pessoa possa voltar aos caminhos do Senhor, para que ela possa voltar à sensatez. Lembrando que no finalzinho desse versículo também ele fala assim, olha, cuidado para que você também não caia, né? Quando estiver lá exortando o seu irmão, né? Tome cuidado para que você não caia na mesma coisa que você tem exortado ele, né? Então, Paulo já no primeiro versículo ele fala sobre isso. No segundo versículo, ele deixar uma coisa bem bacana aqui. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? No meu entendimento, a lei de Cristo qual que é? É o resumo dos 10 mandamentos, né? Quando Cristo ele é perguntado qual é o maior mandamento, e aí ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior, que é semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você carrega as cargas uns dos outros, você ama os outros, você está cumprindo a lei de Cristo. Eu entendo dessa forma, interpretei dessa forma, que a lei de Cristo seria amar ao próximo como a ti mesmo, né? No versículo 3 ao versículo 5, Paulo traz uma exortação à arrogância, né? Ele pede para que a gente não seja arrogante, para que não seja altivo, para que não seja soberbo. E ele está dizendo isso porque provavelmente, naquela época, as pessoas estavam se comparando umas às outras em virtude daquilo que eles estavam fazendo. Se comparando, por exemplo, o Marcelo levou uma pessoa para a igreja. Ah, mas eu levei 5 pessoas para a igreja, sabe? E fica se comparando e nisso vai criando-se uma soberba, uma arrogância, né? Então ele está exortando a isso, né? Para que cada um carregue o seu jugo, cada um carregue o seu fardo e não fique se comparando um ao outro conforme as pessoas fazem, né? Conforme as pessoas estavam fazendo naquela época. Também existe nos nossos dias aqueles que dizem assim: ah, eu pequei, por exemplo, eu pequei, mas eu quero me comparar com um pecado de um outro cara que é maior que o meu. Então eu utilizo da comparação para dizer, eu sou mais santo que esse cara, né?
esse cara aí tem muito mais pecado do que eu, né? Então Paulo está pedindo para a gente não ficar se comparando, para que os Gálatas não se comparem, né? Ah, o cara lá doou R$ 10, o outro doou 1.000, nossa. Não se comparar e não se vangloriar por isso. Se você quiser se gloriar, glorie-se em si mesmo e não naquilo que o outro faz. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Não se comparando com aquilo que o outro faz, né? No versículo 6, é até meio chato, assim, acho que às vezes falar, e eu falar sobre isso, porque no versículo 6 ele diz assim, olha, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Paulo está dizendo assim, olha, você tem que abençoar aquele que está te instruindo. Se você está sendo instruído por alguém, você tem que compartilhar as coisas boas com essa pessoa que está te instruindo. Não é um ensino sobre dízimo e oferta, nada nesse sentido, mas ele está falando isso, exatamente isso. Olha, se você é instruído por alguém, abençoe essa pessoa, partilhe coisas boas com essa pessoa que está te instruindo. Essa pessoa é digna disso, ela é digna de ser honrada dessa forma, né? Então Paulo está dizendo exatamente isso no versículo 6 do capítulo 6 de Gálatas, né? Do 7 ao 9 é a lei da semeadura, né? Aquilo que se planta, certamente se colhe, né? Só que uma coisa que nós não percebemos, aquilo que nós plantamos, quando a gente vai colher, é muito maior, seja para o bem ou seja para o mal. Quando a gente vai plantar alguma planta, alguma fruta, nós plantamos uma semente ou enxertamos um raminho, um pedaço um pedaço pequeno da árvore, né? Então, assim, se você vai plantar. E por quê? Porque lá na frente nós queremos colher de uma árvore enorme, de uma árvore grande. Então, assim, é a lei de semeadura. Aquilo que você planta, você colhe, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Você vai colher aquilo que você plantou, né? Para o bem, se você não desanimar, você vai colher. Para o mal, você também irá colher. Porém, se você faz uma maldade pequena, que você plantou algo pequeno para o mal, lá na frente você vai colher algo muito maior. Porque você colocou uma sementinha de maldade aqui, mas lá na frente você vai colher de uma árvore inteira, né? Existe um ditado, existe um versículo bíblico, na verdade, que as pessoas entendem como ditado popular, que provavelmente quase ninguém saiba disso, né? Mas está em Oséias 8:7, que diz assim: aquele que semeia vento, colhe tempestade. Então tá lá em Oséias 8:7. É um ditado popular, mas entre aspas, ditado popular, mas é algo bíblico, que quase ninguém sabe, creio que quase ninguém sabe disso, né? Então, até esse versículo 9 é sobre isso que Paulo está falando, né? Ele exorta, pede para exortar em amor, ele fala sobre a lei de Cristo, que eu creio ser o amar ao próximo como a ti mesmo, exorta quanto à arrogância, quanto a não se comparar uns aos outros, fala sobre honrar as pessoas que estão te instruindo, né? E a lei da semeadura. A partir do versículo 10, ele faz ele fala sobre você fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou aos da família da fé, né? É o que Paulo diz ali no versículo 10, né? Mas principalmente aos da família da fé. Sabe, é uma coisa que acho que esses dias eu estava conversando com o Edson, mas eu já tinha esse pensamento na minha mente, na minha cabeça de... Por exemplo, nós vamos fazer o bem às pessoas. Então, temos que fazer principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. E às vezes, a pessoa da nossa igreja, ela tem um comércio. Ela tem um comércio, a Paula vende salgado, né? Vamos dizer que outra pessoa vende carro, ou outro, né? Enfim, tem um comércio. É algo que a maçonaria faz e faz com excelência. Por exemplo, eles valorizam o produto daqueles que comungam da mesma, não sei se é da mesma fé, mas da mesma ideologia, de repente, né?
eles dão valor ou priorizam esses comerciantes que são maçons. É uma coisa que, de repente, o crente, o evangélico, ele não faz. Ele não prioriza o comércio do irmão. Parece até um pouco de inveja, às vezes, sabe? Em vez de abençoar o irmão, se for para você abençoar, se for para você fazer o bem, faça principalmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Então, eu creio que nós erramos nisso. Nós deveríamos investir o nosso dinheiro. Se alguém vende roupa e tem no seu tamanho, que eu tenho dificuldade com isso, então compre dessas pessoas que vendem essas roupas, porque você vai estar abençoando elas. Da mesma forma que você abençoa o comércio local ou um comércio a nível nacional, você poderia abençoar essa pessoa que está dando o início, ou já tem um tempo de comércio, mas valorizar o produto da família da fé, entendeu? Eu acho que a gente poderia fazer isso. Acho que isso poderia ser uma aplicação pessoal. Se formos para fazer o bem, façamos a todos, mas principalmente aos da família da fé, né? Valorizar os que estão próximos de nós, né? E não somente a questão comercial, não somente isso, mas sempre fazer o bem às pessoas que são comungam na mesma fé que a gente, né? No versículo 11, Paulo fala assim, ó, vede que com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. O que eu entendi quando ele fala isso é que, assim, olha, tamanho é a importância dessa carta. Ou tamanho é a importância, talvez, daquilo que ele vai escrever agora, daqui em diante, né? Que é o finalzinho ali. Mas eu entendo que fala-se de um contexto todo, né? Eu falo assim, olha, eu poderia ter pedido para um escriba ter feito essa carta para mim. Eu só ditava, ele escrevia. Mas eu decidi escrever com letras grandes do meu próprio punho. É importante aquilo que eu estou dizendo. Eu tirei um tempo. Paulo está dizendo mais ou menos isso. Olha, eu tirei um tempo para poder fazer isso. Então, valorizem isso que eu estou mais ou menos dizendo assim, ó. Tamanha a importância daquilo que eu estou dizendo. Então, valorizem isso que eu estou escrevendo para vocês. Certo? Do versículo 12 ao versículo 13, novamente ali Paulo ele está fazendo um resumo, talvez, da carta completa, né? Ele está falando, exortando novamente os Gálatas contra os judaizantes, descrevendo que o interesse deles é apenas próprio. Eles não estavam pedindo para que eles circuncidassem para que, sei lá, eles recebessem salvação, mas eles estavam com medo da perseguição dos judeus que não eram cristãos, né? Talvez eles eram seguidores de Cristo, entre aspas, seguidores de Cristo, mas não entendiam que Cristo era o Messias, mas sim que Cristo era um profeta e eles queriam um mestre e eles queriam aprender daquilo que Cristo havia ensinado, mas ainda entendendo que Cristo não era o Messias. Então era necessário ainda cumprir toda a lei de Moisés. Para isso era necessária a circuncisão. Então eles estavam mais preocupados com aquilo que iriam falar deles, né, com aquilo que que poderiam julgar na vida deles, né? Eles estavam mais preocupados com isso do que propriamente com as pessoas que eram cristãs e não eram circuncidadas. Eles estavam mais preocupados com o próprio ego, com a própria posição, né, dentro da religião judaica, né? Então, assim, eles estavam se protegendo e buscando sei lá, uma glória pessoal, né? Por exemplo, eu fiz com que aquela pessoa fosse circuncidada. É mais ou menos a gente, assim, nossa, eu levei esse para Cristo, eu batizei ele, eu apresentei esse para Cristo. Mais ou menos nesse sentido, talvez seja, que esses judaizantes queriam uma certa glória, né? E evitar cobranças dos seus compatriotas, dos seus patrícios ali, né? Então, e aí Paulo fala assim, olha, eles estão pedindo para vocês circuncidarem, mas eles mesmos nem caminham dentro da lei, eles nem obedecem a lei toda, né? Então ele está dizendo assim, eles querem apenas gloriar-se nos feitos, frente aos outros judeus. Eles só estão querendo mostrar aquilo que eles fazem, né? E evitar perseguição também, né?
Então essa era a preocupação dos judeus, cristãos, pedindo a circuncisão das pessoas. No versículo 15, outra vez, então, assim como em Gálatas 5:6, Paulo ele diz, olha, não importa se você é circuncidado ou se você é incircunciso. O importante é ser uma nova criatura. Não importa se você é circuncidado ou se é incircunciso. O importante é que você seja uma nova pessoa. Seja uma nova criatura nascida através de Cristo. Se você quer seguir a lei, siga. Entendendo que a lei não é requisito para uma salvação, mas sim a fé em Cristo Jesus. É aquilo que a gente sempre tem dito aqui, né? A carta de Paulo aos Gálatas é exatamente isso. Ele defendendo a salvação, a justificação mediante a graça através da fé em Cristo Jesus, contra aqueles judeus que entendiam que a lei ainda era necessária ser cumprida para que houvesse justificação. Então, aqui Paulo está dizendo assim, olha, não importa se você cumpre a lei ou se você não cumpre a lei. Desde que a lei não seja requisito para a sua salvação, se quiser cumprir, cumpra. Né? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ó, se é incircunciso, se é incircunciso, não me interessa. Se você é uma nova criatura, tamo junto aí. Né? E para encerrar ali no versículo 14 e no versículo 17, não do 14 ao 17. Ele está falando sobre o verdadeiro discípulo, né? Paulo diz assim, ó, eu morri para o mundo foi crucificado, né? Vamos ver ali certinho o versículo 14. Né? Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, o mundo está crucificado para Paulo, e coisa alguma para mim e eu para o mundo. Então, Paulo também está crucificado para o mundo. Então, ele é o verdadeiro discípulo. E no 17 ele fala, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quando ele diz, eu trago no corpo as marcas de Jesus, Paulo não estava falando numa força de linguagem, numa expressão, né, uma força de expressão, não. Ele estava falando de uma forma literal. Paulo trazia no corpo as marcas de Jesus. Por quê? Porque por muitos lugares onde ele passava, ele era apedrejado, ele era açoitado, ele era torturado, era preso. Então ele diz isso, né? Não me encham o saco, porque eu sou um cara que trago no meu próprio corpo as marcas de Jesus, né? E aí no versículo 18 ele dá a bênção, se despede do povo de Gálatas. Então esse, gente, foi o livro de Gálatas, né? É um estudo bem simplesinho, bem tranquilo, para que a gente possa compreender um pouco melhor aquilo que Paulo está falando, principalmente em relação à graça e à justificação que os judeus queriam através da lei de Moisés. Então é muito, muito bom ler o livro de Gálatas, é um livro bem curtinho. Se você tiver tempo para ler ele completo, leia ele completo. Talvez fique algumas coisas um pouco mais complicadas, mas no geral é isso, né? Paulo, no começo da carta, ele se defende o seu próprio apostolado e depois começa a defender a justificação mediante a fé em Cristo Jesus e a justificação contra a justificação pela lei de Moisés. E esse foi o livro de Gálatas. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato. Como eu disse, eu não sei tudo, não sou um mestre, conhecedor de todas as coisas, mas aquilo que eu podia passar para vocês, eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? E se há dúvida, por favor, entre em contato. Se eu souber responder, responderei. Se não souber, pesquisarei. Se ainda assim continuar não sabendo, falei, olha, não sei, né? E vamos pesquisar junto isso daí, tá bom? Deus abençoe vocês, gente.